Aueba! Esse é o nosso curso sobre como estudar as obras do Paz. Os alunos do guia tiveram acesso a ele desde o início do ano e agora a gente decidiu liberá-lo gratuitamente aqui no YouTube. Portanto, aproveite bastante essa oportunidade para aumentar a sua nota nessa reta final para o Paz e otimizar os seus estudos. Se você tiver dúvida, comenta aqui que a nossa equipe sempre vai estar disponível para te responder. E claro, não deixe de seguir nossas redes sociais e conhecer os nossos planos de assinatura em guiaflix.com. E agora, vamos pro vídeo. Aueba! Chegando agora no final do nosso curso sobre como estudar as obras do Paz, eu tenho que conversar com você sobre um assunto muito relevante nos estudos, que é a etapa de revisão. Afinal de contas, estudar não é apenas pegar ali um material ou então uma aula e entender o conteúdo. Isso é uma parte do estudo, é uma parte do aprendizado. Porém, você já deve ter acontecido com você de entender tudo numa aula, mas chegar 2 meses depois, o professor aplica uma prova e tudo aquilo que você tinha entendido 2 meses antes, você já não lembra. Você tinha entendido, você não teve dificuldade realmente para compreender o assunto. Só que, se você não conseguiu lembrar esse período depois, talvez você não tivesse aprendido. Porque para aprender uma coisa de verdade, a gente precisa consolidar aquilo. E aí qual que é o raciocínio? Você não pode chegar meses e meses antes da prova, estudar uma obra e nunca mais tocar no assunto. Não vai funcionar. E você vai perceber isso por experiência própria, pensando nas provas de escola, que você viu um assunto muito tempo antes e quando chegou na prova, mesmo já tinha passado esse tempo e você já não lembrava. Então, é muito importante que a gente veja uma obra e veja outras vezes e volte nela. E nas semanas anteriores da prova, especialmente, esteja ali em contato, reforçando para termos sim essa etapa da consolidação. E o tema dessa aula, então, é explicar para você algumas maneiras eficazes de como fazer a revisão das obras do Paz. Bom, eu vou apresentar diferentes maneiras e eu não vou ser aqui a pessoa que vai dizer você tem que estudar desse jeito, você tem que estudar daquele jeito, só funciona quem faz aquilo. Se você fizer aquela coisa, vai dar errado. Honestamente, eu não tenho ali uma opinião que eu vou ficar direcionando, te obrigando e pronto, final. Quais são as minhas opiniões sobre esse assunto? Eu vou separar em 2. A primeira é que, independente de como, você vai precisar sim revisar. Não tem outra escolha, porque revisando você vai estar colocando em prática ali e consolidando o seu aprendizado. E a segunda é que escolha o que for melhor para você, certo? Revise e para isso escolha o que você percebeu que funciona. Então, se começar ali o período de estudos e você está tentando pegar um conteúdo, tenta revisar e o método que você tinha escolhido de revisão não funcionou. Você vai parar de revisar? Você nunca mais vai revisar na sua vida? Não faz sentido, né? É muito melhor você tentar buscar algo que se adapte à sua rotina, ao seu padrão de estudos e por aí vai. Então, beleza? Feito esse esclarecimento que eu comentei sobre essas 2 opiniões, a gente pode comentar um pouquinho mais sobre os diferentes métodos que podem te ajudar a estudar as obras. Então considera eles como algo para sua revisão, mais uma sugestão. Eu vou te dar as ideias e você pensa, funciona, não funciona e tal, e não considera nada disso como exclusivo. Se eu faço X, eu não vou fazer nunca mais o método Y. Não pense em coisa em caixinha e exclusiva, e método só pode um e ponto final. Não tem nada disso. É o que funciona melhor para você, e se forem vários ao mesmo tempo, tá show de bola. A primeira técnica que eu gostaria de falar com você, e essa eu vou recomendar realmente que todos utilizem, mesmo que não seja, se você não usar vai dar errado, é a seguinte: faça itens antigos. Em outros cursos do guia, você já ouviu falar sobre fazer itens antigos. A gente valoriza muito isso, porque esse é um dos principais estudos ativos e no contexto de uma prova de vestibular, um dos mais direcionados, porque você está tendo contato com uma prova muito semelhante à que você vai fazer. Então tem ali uma obra que você está estudando, procura itens antigos. Se não tiver sobre aquela obra, pelo menos sobre obras que antigamente já caíram e eram do mesmo contexto. Então, você está ali com uma obra que você estava estudando em determinado momento sobre o romantismo. A obra é desse período, certo? Se a obra não caiu antes, vai lá e procura algum item que fosse sobre romantismo, que fosse sobre a obra daquele período.
Vê o que a prova gosta de falar, vê o que a prova gosta de cobrar. Resolver itens é excelente para você testar e ver se aprendeu de verdade. Porque ali você erra, você vai lá e investiga. Por que eu errei? O que ficou faltando? E quando você faz essa investigação, você percebe que não é como se todo o seu aprendizado estivesse quebrado. É que na verdade existe uma lacuna. Bem aqui, você descobriu que tinha essa lacuna, pelo fato de ter feito o item, foi lá e tampou a lacuna, ficou show de bola. Então, primeiro método, já descrevi para você essa ideia de fazer itens antigos. E como ela vai ser debatida em várias outras matérias como algo fundamental para você, eu espero que naturalmente você comece sim a aplicar isso na sua vida. Agora, continuando, o que mais te ajuda a revisar as obras e consolidar o seu conhecimento? Bom, existia algo que eu fazia no meu ensino médio que realmente eu sinto que teve uma importância para mim no sentido de me permitir revisar, ver se eu estava aprendendo direitinho e principalmente no quesito de diminuir minha ansiedade em relação a uma obra. Então eu estava lá super ansioso, super com medo, não sei o que. Eu fazia essa minha estratégia, eu reduzia. Porque era uma estratégia que me fazia perceber que eu realmente estava sabendo sobre uma obra. Talvez fosse um detalhe ou outro que eu não estivesse me lembrando. Que estratégia era essa? Basicamente, eu pegava uma folha de papel, em branco mesmo, tranquilinho, e uma caneta. Ou então, em vez de ser a folha A4, eu podia pegar uma ficha pautada, um pouco menor. Eu olhava para aquela ficha e sem consultar nenhum outro material, só com base nela, então eu, olhando para a ficha e com a caneta na mão, começava a escrever sobre a obra na ficha. Talvez você já tenha ouvido falar disso como o método Feynman, que é mais ou menos o que eu tentava fazer. Um papel em branco, eu tentava ali explicar a obra, deixando bem claro quais eram os raciocínios, quais eram os conhecimentos. Não precisa ser um resumo completo, não precisa ser um resumo perfeitinho. Não, meu foco não era estética. O meu foco era colocar no papel o conhecimento que eu tinha sobre a obra. Mas não parava por aí. Essa é a primeira etapa disso que eu estava aplicando. E a segunda etapa era depois olhar para aquele papel e agora com o material, lembrando que a primeira etapa eu fazia completamente sozinho, sem nenhum auxílio de celular, internet, material, qualquer coisa. Na segunda etapa eu voltava, pegava o material, então minhas anotações que eu fiz da aula, por exemplo, e eu começava a olhar ponto a ponto. Pô, será que eu esqueci de falar alguma coisa? Será que eu escrevi alguma coisa errado? E aí eu olhava para minha ficha pautada e via, nossa, ficou faltando essa ideia aqui, então ficou faltando esse tipo de análise. E eu pegava uma caneta, preferencialmente de outra cor, e escrevia no papel. Por que preferencialmente de outra cor? Porque isso ia deixar nítido para mim que aquilo ali que estava em outra cor, por exemplo, vermelho, era o que eu não estava lembrando direito. Pelo menos eu não tinha lembrado de colocar isso quando eu fiz essa anotação básica. Então eu ia lá e colocava, isso me permitia ter uma noção, olhando para a folha, do que eu tinha que consolidar mais minha aprendizagem, o que eu tinha que correr atrás. E aí você percebe que essa estratégia tem muitas vantagens, porque ela é um estudo ativo, você está colocando em prática em vez de ficar só lendo, que é um estudo super passivo, infelizmente menos eficaz, e ela te permite fazer uma avaliação do seu próprio conhecimento. E quando você tem essa avaliação, você vai ter muito mais direcionamento. Você percebeu que você não está bem numa obra, você não tem que rever todas as aulas sobre aquela obra. Não é a coisa mais conveniente no ponto de vista de tempo. O que funciona muito mais é perceber, pô, eu não tinha aprendido este ponto aqui, esse outro ponto e esse outro ponto. Suponha que isso aí seja 3 pontos dentro de um universo de 20 tópicos que você tinha que ter entendido. Você não tem que ver os fins de tópico de novo, você só tem que ver esses 3, porque o resto você sabia. Então, joia, já falei sobre fazer itens antigos, eu já falei sobre essa técnica do papel, e aí, antes de introduzir as próximas, só uma pincelada aqui de uma dúvida que frequentemente aparece. Quantas vezes fazer essa técnica de anotar no papel para cada obra? Olha, não precisa ser um negócio que você vai fazer milhares de vezes não, tá de boa. Eu tentava fazer pelo menos uma vez para cada obra, um certo período depois de ter estudado ela. Para mim, eu encontrei que esse período era suficiente e eu tentava fazer isso ali mais perto da prova, separando 2 semanas antes mais ou menos, porque eu já ia ter tido um tempo de estudo antes da obra, então fui aprendendo, e ali eu revisava e fazia meio que uma análise. O que eu ainda não aprendi? O que tem que ser minha prioridade nesses próximos momentos? Então, tirei essa dúvida que provavelmente ia aparecer, eu falo dos próximos métodos. E tem um que eu gosto muito, mas que eu não utilizei no meu ensino médio, porém que eu utilizo na faculdade e que me ajuda bastante, que é fazer flashcards. Você já deve ter ouvido falar sobre flashcards, ou então você já deve ter visto algum filme americano, porque a galera
nos filmes de escola ou de faculdade dos Estados Unidos adora. Fine, I'll help you with your stupid flashcards. Só que no caso eles costumam fazer com papel, né? O cara vai lá, anota na frente do papel uma pergunta e no verso a resposta para aquela pergunta. E aí o que ele fica fazendo é, para revisar, ele pega a pergunta, lê para ele em voz alta, normalmente nos filmes eles fazem isso, né? E dá a resposta em voz alta. Aí ele vira e confirma se acertou ou não. Esse é o método mais analógico e eu não vou dizer que não funciona. Só que eu vou dizer que, não vivemos mais como os neandertais, dependendo completamente de papel. Hoje em dia temos aplicativos de flashcards que podem te ajudar a fazer a mesma coisa. E aí os dois mais famosos são o Anki, que ele tem um visual um pouco mais rústico, digamos assim, não é tão esteticamente prazeroso, só que ele tem mais funcionalidades. E o outro aplicativo é o Quizlet, que embora compense do ponto de vista do visual, que tem um design bonitinho, não é tão completo em recursos. Só que, honestamente, para ensino médio, para revisar obras, eu acho que ele cumpre o seu papel sem problemas e você, meu queridíssimo ou minha queridíssima aluna, não iria sentir falta de nada utilizando ele. Então, essas são minhas duas sugestões, se você quiser fazer flashcards, Anki e Quizlet. Mas qual que é a ideia? A ideia desses aplicativos não é apenas você ver a pergunta e ler a resposta. É também você estar fazendo uma repetição espaçada, ou seja, você vê hoje e se você acertar, você vê daqui 2 semanas. Se daqui 2 semanas você acertar, você vê daqui 4 semanas. Então, você vai revisando periodicamente para sempre verificar se você está sabendo ou não aquele conteúdo. Essa é a ideia. E a outra é a seguinte: quando você acerta, aumenta o período. Mas quando você erra, diminui o período para a pergunta aparecer de novo para você. Desse modo, você vai estar sempre sendo forçado a aprender ou tentar reforçar o seu conhecimento sobre aquilo que você está errando mais. É, novamente, uma forma de avaliar o seu conhecimento sobre uma obra e em vez de você ter que revisar vendo todas as aulas sobre aquela obra de novo, você vai só nos pontos em que você não estava tão bem. Então, recapitulando, eu já falei sobre você fazer itens anteriores, seja sobre a obra ou seja sobre algo próximo ao contexto da obra. Eu falei sobre você escrever no papel e anotando e depois perceber o que você não lembrava. E eu falei também sobre flashcards. Agora, uma outra sugestão que eu dou para você, que é bem legal e dentre todas essas é a mais divertida, é conversar com um amigo, uma pessoa que você tem ali a confiança, que é super gente boa, que vocês estão estudando juntos e tal, tem uma vibe. E vai lá, você fala, olha, eu vou te explicar essa obra, você me explica aquela, e depois vocês confirmam se não ficou faltando nada. Honestamente, eu acho que isso vale muito a pena, porque é uma coisa que eu fazia, mas você tem que ter uma cautela. E eu vou ser sincero sobre qual é essa cautela. Você tem que fazer isso com uma pessoa que está disposta a te ajudar de verdade e que está disposta a aprender. Se você perceber que é uma pessoa que está ali super vaidosa, querendo... eu sei mais do que você? Infelizmente não é o par ideal para você fazer esse tipo de revisão, de explicar para o seu amigo, bater um papo, então fazer uma chamada de vídeo em que um estuda com o outro. Mas agora, se é a pessoa que fica super contente quando ela erra e você ensina, ou o contrário, aí sim, você encontrou um par perfeito para te ajudar nos estudos nesse momento. Então beleza, essa foi a 4ª ideia bem legal de revisão de obras que eu tenho para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e é isso. Um beijo!